Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que é a Elizabeth, né? Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo aí hoje de Gênesis capítulo 10, tá bom? E antes de começar, então vamos orar, tá? Senhor Deus e Pai, né? Como diz, né, a oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Abba, né? Aquele que nós podemos, Pai, nos colocar diante de Ti, não só como criaturas, mas como filhos, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é aquele que olha por nós, é aquele que anseia pelas melhores coisas para os Teus filhos, Pai. E eu te louvo por isso, Senhor. Nos ensina, ó Deus, acerca de quem Tu és, Pai. Nos ajude, Deus, a cada dia mais ter mais intimidade contigo, Senhor. Né? Que a gente aprenda a buscar mais a Tua presença, aprenda a buscar todos os dias a Tua presença. Nos incomode para isso, Senhor, né? Porque quanto mais nós estivermos perto de Ti, nós saberemos mais quem Tu és, né? Esse é do desejo do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nesse dia, nos ajuda nesse momento, Pai, nesse momento de estudo. Tira de nós, Senhor Deus, toda a distração, tudo aquilo que vem para roubar, Deus, aquilo que o Senhor tem de precioso para nós, que é o ensino da Tua palavra, né? Então nos ajuda, Deus, a guardar essa palavra no nosso coração, né? Dirige as nossas vidas, abençoa as nossas casas, as nossas famílias, né? Se existe alguém com problema de saúde, Deus, que o Senhor venha curar, né? Que a Tua palavra diz, né, que o Senhor pode curar, né? Então, se é da Tua vontade, ó Deus, toca na vida das pessoas que estão passando por enfermidades, traz a Tua cura, traz a Tua libertação, traz, Senhor Deus, né, quebra cadeias nesse dia, quebra, Senhor Deus, tudo aquilo que impede a gente, Deus, de seguir livremente para Ti, Pai, né? Seja um pecado, seja uma dificuldade, seja uma dúvida, tudo aquilo que vem, Senhor Deus, né, nos trazer limitação, nos trazer, Deus, para baixo, nos trazer para distante de Ti, Deus, que isso tudo, né, caia por terra mesmo, em nome de Jesus. Caia por terra, Deus, para que a gente possa, Deus, ter uma vida perto de Ti, Pai. Né, porque essa obra, Deus, de transformação é o Senhor que faz nas nossas vidas a partir do momento que nós nos permitimos, né? Então, nos ensina, né, a cada dia mais nos render aos Teus pés. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, fica conosco nesse momento, perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos lava, nos transforma, Senhor. Né? Abençoa esse momento de estudo da Tua palavra. Abençoa a minha vida, Deus, dirige, né, mesmo nas minhas limitações. Dirige esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom? Então é isso aí, vamos ler agora o capítulo 10, tá? Ele fala assim: agora a gente vai começar a ver a parte da descendência dos filhos de Noé, né? Que no último capítulo a gente viu aquela parte sobre as bênçãos e maldições, né? Que depois que eles saíram da arca, né? Aí teve aquela questão lá de Cã, né? Que viu a nudez de Noé e tudo. E aí acabou que Noé pronunciou bênção para alguns filhos e maldição para Cã, né? Então, a bênção para Jafé e para Sem, e Cã, né, ele teve aí algumas coisas ruins por conta da atitude dele, né? E aí, na sequência, agora o capítulo 10 vai falar sobre a descendência, né, os filhos e tal, de cada um, tá? Então, vou ler aqui. São estas as gerações de filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabetecá. Sabtecá, acho que é assim. Ai, meu Deus, perdi. Achei. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, guarde esse nome, Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive,
Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim, a Cauzuim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Filisteus também, guarde esse nome. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, aos Eveus, aos Arqueus e aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. Guarde também Sodoma e Gomorra. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selete, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã, e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Tá bom? Então esse aqui é o capítulo 10, eu li ele inteiro. Vamos ver se a gente consegue fazer o estudo completo aí desse capítulo. Tá bom? Então, antes de começar a leitura aqui, eu já peço que você curta o vídeo ou descurta, né, para eu saber aí o que vocês estão achando, né, que você se inscreva se ainda não é inscrito, e agradeço aí aos inscritos que têm acompanhado, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, né, a gente leu bastante nomes, né, sempre a gente vai ter aí essa questão da genealogia, né, que é importante pra gente saber as origens, né? Então aqui, no estudo, o autor aqui ele começa a falar que esse capítulo 10, ele é um capítulo anacrônico, né? E o que seria isso, essa questão do anacrônico? Que ele não segue uma cronologia, né? Porque no capítulo 11, ele vai falar sobre os descendentes de Sem. Então assim, o primeiro filho de Noé foi Sem. Então o certo seria, vamos dizer assim, começar pela linhagem de Sem. Mas o autor faz uma inversão aqui, ele começa falando de toda a descendência, né, de todos eles aqui, ele começa por Jafé, depois Cã, né, que é o filho que foi amaldiçoado, né, e por último ele vem falando de Sem, porque na sequência do capítulo 11, ele vai dar continuidade falando sobre a vida de Sem, e daí ele vai seguir falando sobre Abraão, sobre essa descendência, que é de onde lá na frente vai vir Jesus, né. E aí, então, nesse capítulo ele começa falando dessas, né, dos filhos de cada um, mas começando a partir de Jafé. Então, não é uma cronologia aqui nesse capítulo, tá? Então, isso pode, às vezes, ficar um pouco confuso, né? Mas aqui também, o autor, né, também fala essa questão que Deus, ele pediu para que, né, quando eles saíram da arca, para que eles se multiplicassem, né? Para que eles povoassem a terra, se multiplicassem, povoassem a terra. Então, aqui nesse capítulo está falando disso, né? Dessa multiplicação dos povos que foram criados, né, após ali a morte de Noé, tá? Que mais? Aí, tá. Aí ele começa falando assim, as listas das nações em Gênesis 10 é organizada em 3 pilares que refletem a tríplice divisão da humanidade, isto é, os descendentes de Jafé, Cã e Sem. Significativamente, 70 nações são listadas em Gênesis 10, tá? Então, 70 nações, então é bastante coisa aqui, né? Isso implica na ideia de um número grande e completo. As 70 nações são distribuídas da seguinte forma. Então, aqui, 14 nações são descendentes de Jafé, que foi o primeiro que a gente leu. 30 nações são descendentes de Cã, então 30 nações são descendentes do filho que foi amaldiçoado. Então, ele teve mais
vamos dizer assim, mais descendentes, né? E só 6 nações são descendentes de Sem, que Sem aqui é onde vai vir Jesus lá na frente. Então, só 6 nações, né? É até interessante ver isso, né? Ficou, assim, a proporção, né? Bem diferente. Aí depois ele fala que Gênesis 10 apresenta alguns desafios quanto à sua interpretação. Nem sempre quando o autor usa a expressão filhos de ou gerou, ele tem em mente relações pessoais. Às vezes, ele pode se referir a relações sociais, geográficas, políticas e até linguísticas no desenvolvimento dessa lista. Isso fica claro no decorrer do texto. Por exemplo, no versículo 31 de Gênesis 10, o escritor bíblico diz: são estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Esse monte de nome que eu li aqui não necessariamente são pessoas, né? Então, pode ser aqui cidades, né? Pode ser aqui povos, tá? Ou pode ser pessoas, tá? Então, assim, tem vários nomes aqui, mas não necessariamente são pessoas. Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Até mais na frente eu vou falar um pouco sobre esses nomes que estão aqui, né? Quais países eles viraram depois, né? Aí aqui na sequência ele fala assim, ó. Também é importante saber que alguns nomes citados na lista das nações de Gênesis 10 de fato são pessoais, ou seja, referem-se a personagens históricos. Aí no caso ele deu um exemplo aqui dos 3 filhos de Noé, que é Sem, Cã e Jafé, e do Nimrod, eu não sei se é Nimrod ou Nimrod que fala, né? Que também é uma pessoa aqui, tá? Não é um povo. Né? Outros nomes, porém, são nomes de lugares ou povos. No caso aqui, Sidom, Sabá, Ludim, Caftorim, esses são povos, tá? Aí aqui agora ele vai destrinchar, né, os descendentes de cada um. Então, os descendentes de Jafé migraram para o oeste, né? E aí ele vai falar sobre essa questão da localização, tá? Talvez o nome que mais desperta curiosidade na linhagem de Jafé é Magog, por causa de outras citações bíblicas desse nome. Tá? Então, assim, a gente vai vendo que no decorrer da Bíblia, a gente vai ver esses nomes como povos, né? E vai ver que alguns povos, né, continuaram seguindo a Deus e outros povos se perverteram, vamos dizer assim, né? Não quiseram mais aceitar, né, o Deus como o único Deus, né? Eles, vamos dizer assim, eles criaram, né, outros deuses, eles criaram, né, uma outra forma de culto, né, eles abandonaram o Deus verdadeiro, né. Então aqui no caso, esse é um caso, né, Gog e Magog. Então por que às vezes a gente lê, né, e fala, pô, vou ficar lendo esse monte de nome, né, parece que não faz sentido e tudo, mas a gente vai ver que aqui em Gênesis está falando de Gog e Magog, né, e aí quando a gente vai ver lá no Apocalipse, também fala desses nomes. Então é interessante a gente ver de onde que saiu, né? Essas pessoas, esses povos saíram daqui, de Sem, Cã e Jafé, né? E muitos deles seguiram, né, as leis, os princípios que Deus, né, instituiu para eles, e outros não. Outros quiseram viver as suas próprias vidas, fazerem seus próprios deuses, né? E daí, né, começaram a viver separados daquilo que Deus tinha de plano para eles. E como eu disse, né, esse Gog e Magog é um. Aí tem uma referência que fala sobre, né, esse povo aqui, que é em Ezequiel 38, 2. Vamos abrir aqui para a gente ver o que fala, né? Ezequiel 38, 2. Ele fala assim, aí ó, o título é assim, Profecia contra Gog. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de
Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a tua multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Ele vai discorrendo aqui, né? Mas ele fala, né, que volve o rosto contra Gog, né, da terra de Magog. Né? Então, nesse capítulo ele vai discorrendo sobre isso, né, sobre essa questão de uma guerra aqui, né, que tá falando das tropas e tal. Depois ele fala que Gog ele vai invadir Israel, né? Então, você vê que existia uma guerra, né? Então você vê, são os filhos de Sem, Cã e Jafé, mas entre eles, né, existiram muitas guerras, depois que foram virando outros povos, né? Depois ele fala aqui no capítulo 39, a queda de Gog. Aí tem um outro versículo que eu quero ler, porque se eu ler tudo vai ficar muito longo, e não é o foco ler hoje esse capítulo. Aí o outro versículo que ele dá aqui, que fala, né, é Ezequiel também 39, 6, que ele fala assim, eu vou ler do 5, tá? Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Eu vou ler o 7 também. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eu estava lendo aqui o outro capítulo achando que esse versículo estava aqui, por isso que eu fiquei lendo mais. Mas essa parte que eu queria falar para vocês. Então a gente vê que, né, ele fala aqui de Magog, né, e fala que eles profanaram o nome do Senhor. Né? Então, ó, o versículo 7 ele fala assim, farei conhecido o meu santo nome, né? Ó, no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Então, esse foi o maior pecado, né, deles ali, eles profanaram o nome do Senhor, tá? Então, por isso, e se tornaram uma nação inimiga a Deus, né? Um povo inimigo a Deus. Então, é interessante a gente ver, tipo, de onde que saiu. Saiu lá de trás, e aqui Ezequiel está muitos anos lá na frente, né, falando sobre esse povo, e falando que eles são um povo que não tem mais ligação com Deus, né? Aí ele fala assim, mas de forma geral, a lista cita povos que deram origem a nações que ocupam a Europa, né, e a região da Ásia Menor. Então, assim, esse povo aqui de Jafé que a gente está lendo, né, que Gog aqui, Gog e Magog, você vê, não saiu de Cã, que Cã foi ali o filho, né, que teve ali as maldições, mas esse povo aqui saiu de Jafé, né, teoricamente, né, um povo que cria no Senhor e tudo, mas eles se desviaram aqui, né. E aí ele, nessa sequência aqui, o autor fala de para onde que esse povo foi, né? Então eles estão situados ali, né, nessa parte da Europa, né, e Ásia Menor. Nessa lista estão incluídos os medos, os gregos, alguns povos que se estabeleceram na região da Itália e outros que ocuparam o sul da Espanha, tá? Então essa descendência, né, povoou esses lugares, tá? Itália e sul da Espanha. Aí depois ele vai falar aqui dos descendentes de Cã, tá? Os descendentes de Cã se espalharam... Ah, eu esqueci de ler um negócio. De Gog e Magog ainda, gente, desculpa, vou voltar aqui. Fala esse texto de Ezequiel, que a gente acabou de ler, e também Apocalipse. Então vou ler aqui só para vocês verem, que fala de Gog e Magog, que é Apocalipse 20, capítulo 20, o versículo do 7 ao 10. Que ele fala assim, o título é Satanás é solto e derrotado. E ele discorre aqui falando, né, que é João, né, a carta, né, é a visão que João teve, né, do Apocalipse, né. Aí ele fala assim, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Então, quando Satanás ele for solto, depois dos 1000 anos que ele estiver preso, quando ele for solto, ele vai reunir, ele sairá a seduzir as nações nos 4 cantos da terra e vai reunir Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Olha só, Gog e Magog. O número dessas é como a areia do mar, tá? Vou ler o 9 aqui. Não, desculpa, é até o 10, né? Então, marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida,
Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá? Então, assim, você vê em Apocalipse falando de Gog e Magog, que Satanás vai reuni-los, né, para ir contra o quê? O povo de Deus, né? Tá? Então, aqui, mais uma passagem falando de Gog e Magog. Aí vamos continuar então aqui sobre Cã, né? Fala que os descendentes de Cã se espalharam pelo sul e pelo sudoeste. Entre as nações que tiveram origem na linhagem de Cã, destacam-se os egípcios, os babilônios e os cananeus, tá? Então aqui é muito importante a gente gravar esses nomes aqui, né? Os egípcios, os babilônios e os cananeus. É importante notar que entre os descendentes de Cã estavam os povos que se revelaram os inimigos mais cruéis dos israelitas. Na porção dos descendentes de Cã, o autor bíblico também interrompe a genealogia para fazer uma observação sobre um nome em particular, Nimrod, ou Nimrod, não sei. Ele destaca a história de Nimrod para explicar a origem da Assíria e da Babilônia, os dois povos que conquistaram Israel de forma dramática. Primeiro, o reino do norte foi submetido ao cativeiro assírio, depois o reino do sul foi submetido ao cativeiro babilônico, sob a liderança de Nabucodonosor. Tá? Então, assim, aqui a gente está vendo descendentes de Cã, que foi, né, o filho ali que foi proferido maldições contra ele por conta da atitude, né, que não foi uma atitude legal com Noé. Então, Noé proferiu maldições. E dele veio muitos povos inimigos ao restante dos outros povos, né, que viria de Sem e de Jafé. E aí, gente, grave esses nomes, tá? Egito, né, os egípcios, a gente vê ali na sequência aqui, né, o primeiro povo, acredito que é o primeiro povo que vai contra, né, ali os filhos de Israel, que escravizam eles, são os egípcios, né, que a gente vê ali o pessoal saindo do Egito, né, Deus trazendo libertação, porque eles foram escravos muitos anos, né, e depois, né, aqui a questão da Babilônia, né, aí tem lá a história de Daniel, né, toda a história de Daniel falando sobre o cativeiro na Babilônia, que foi um tempo pesado, terrível para o povo, né. Então, assim, o povo começava a pecar, eles acabavam sendo exilados, né, nesses lugares e tal. E aí depois, né, ele vai falar aqui sobre Nimrod. Eu não vou entrar na história dele, porque o próximo capítulo a gente vai falar sobre a Torre de Babel e vai falar sobre a história de Nimrod, tá? Que também não era um bom personagem, vamos dizer assim. E depois Nabucodonosor, que é, né, aqui quando eles foram cativos na Babilônia, tá? Então a gente vê aqui que os descendentes de Cã são totalmente inimigos do povo de Deus, tá? Depois, do povo de Deus que são os irmãos dele, né? É muito doido. Aí depois ele fala aqui sobre os descendentes de Sem, tá? Então os descendentes de Sem migraram para o sul e sudeste. Aqui vale lembrar que a linhagem de Sem foi a linhagem eleita por Deus. O autor bíblico apresenta Sem como sendo o ancestral de Éber. Muitos estudiosos consideram que a palavra hebreu tem origem no nome Éber, tá? Seja como for, em Gênesis 10, Éber é apresentado como herdeiro da bênção de Deus sobre Sem. O autor de Gênesis retoma a linhagem de Sem sob a descendência de Éber na segunda parte de Gênesis 11. Seu objetivo é fazer a apresentação da história de Abraão, que era descendente de Éber, tá? Então aqui é interessante a gente ver, porque eu sempre na igreja ouvia, né? A gente ouve, né? Falando, os hebreus, e não sabe de onde surgiu, né? Então, assim, primeiro o nome, os semitas, que vem de Sem, né? E depois hebreu, que vem de Éber, que é da descendência de Sem, né? Então é engraçado, é como se fosse uma atualização, né? Então, conforme vão surgindo, né, os filhos ali, vão criando um nome de um povo, né? Mas a partir do nome de pessoas, né? Então, o hebreu veio de Éber, tá? E aí, isso é uma coisa também que diz respeito aqui à forma como o autor escreveu os capítulos, né? Então, ele antecipou, né, no capítulo 10, toda a genealogia para que no capítulo 11 ele começasse a falar da vida de Sem e dali falar sobre Abraão, falar sobre toda a descendência que viria de Sem, tá? E, bom, é isso do estudo aqui.
Aí a única coisa que eu vou acrescentar aqui no final, que eu indico para vocês, vou deixar na descrição o link desse estudo que eu tô fazendo aqui e também do vídeo que chama Curso Bíblico Online, tá? Que vale muito a pena acompanhar. É um curso mesmo, assim, o estilão do pessoal lá, do rapaz que apresenta, é meio como se fosse uma aula mesmo, né? Então ele coloca no quadro lá as informações e vai explicando. Eu achei que vale muito a pena porque ele vai falar sobre essa questão de geografia, né? Parte geográfica, né? Dos povos, né? Só que ele vai explicar bem detalhado, então acho que vale a pena vocês verem. Não quis entrar nesse mérito porque como tem vídeos falando sobre vídeos muito bons, assim, então eu não vou me arriscar. Mas aí eu vou falar só sobre alguns aqui que ele deixou no quadro. Eu não peguei o nome dele, mas o nome é Curso Bíblico Online. Ele fala aqui de 100, né? Que tem os nomes aqui, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Esses nomes estão aqui, né, que a gente leu. Então aqui, Elão, ele virou a Pérsia, né, que é um nome bem conhecido. A gente vê até filmes, né, sobre a Pérsia e tal. E a Pérsia, ele mudou o nome para Irã, né? Então é interessante a gente ver, né? Às vezes a gente lê o nome aqui Elão, parece que quem é Elão, né? Mas você vê, hoje é o Irã, e o Irã é um povo que quer acabar com Israel, né? Então a gente vê, ó, de onde que vem isso? Vem lá de trás. Depois Assur virou a Síria, Arfaxade virou o povo caldeu, Lud virou a Lídia e Arã virou Síria, os arameus, tá? Então aqui, mas esse aqui eu queria destacar o Irã, né? Que é um que a gente conhece, ouve bastante falar hoje. Depois aqui tem Cã, né? Que aí os filhos, né? No caso foi Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Cuxi virou a Etiópia e o Sudão. Misraim virou o Egito. E olha só, né? Os filisteus, né? Vieram de um dos filhos de Misraim. Então o Egito teve essa história aí, né? Do povo virar escravo deles. Depois os filisteus vai ter em todo o Antigo Testamento brigas, né? Guerras e guerras relacionadas aos filisteus, que virou a Palestina, né? Então, assim, hoje a gente vê a Palestina também, inimigo de Israel, né? Então, de onde que vem isso? Ó, de muitos anos, né? Put virou a Líbia e Canaã virou os cananeus, tá? Aí depois ele vai para Jafé, que é o outro filho de Noé. Então, o Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses são os nomes que estão aqui na Bíblia. Gomer virou os Gômeres, que depois virou os Gálatas e os Frígios. Então, aqui no Novo Testamento, a gente vai ouvir falar sobre os Gálatas, tá? Então, vem aqui, ó. Magog virou os Citas, Madai, os Medos, Javã, a Grécia, Jônia, né? Grécia, que a gente vai falar muito no Novo Testamento, né? Os gregos, Meseque, Capadócia e Tira, os trácios, né? Então, vale muito a pena, gente. Entre nesse link, assistam aí essa aula, ele vai falar sobre essa parte geográfica que vale muito a pena mesmo, é bem interessante. Tá bom? Então vamos ficando por aqui, esse é o estudo hoje de Gênesis capítulo 10, tá? Hoje eu consegui fechar um capítulo inteiro e vamos lá, né? Próximo capítulo talvez eu tenha que dividir porque tem bastante informação. Mas é isso. Tudo de bom aí pra vocês, fiquem com Deus e vamos que vamos. Tchau, tchau.